Olá, boa tarde. Hoje nessa primeira live do mês de janeiro do ano 2022, estou iniciando um ano com um desafio novo e hoje estou aqui a passeio, improvisei o meu estúdio aqui, a família está reunida. Mas eu iniciei sem óculos porque eu estou num desafio até o mês de março. Encarar a minha vida sem óculos, que é uma das curas que eu estou fazendo, né? Com a ajuda de outro terapeuta, estou numa formação e pretendo chegar até março, ou antes até, sem estar usando óculos. Já está bem melhor a minha visão, mas ainda para conhecer, para conseguir ver o nome das pessoas que estão chegando, agradeço. Minha amiga Sueli já chegou, que linda, obrigada também, né? Então, hoje eu vou falar sobre as doenças autoimunes. Por que escolhi esse tema tão desafiador? É uma doença, assim, um tema bastante difícil, bastante triste também para a maioria das mulheres. A maioria das doenças autoimunes são mais características das mulheres. E algumas, assim, não é assim, somente das mulheres, mas a maioria são das mulheres. E isso a nova medicina germânica explica por quê. Até hoje eu fiz um post colocando, né, o que está por trás da maioria das doenças que se cronificam. E porque alguns homens desenvolvem algumas doenças, tem todo significado, e porque as mulheres desenvolvem outras doenças que poderiam ser iguais em homens e mulheres, já que nosso corpo é muito semelhante, né? Então tem todo um significado que a medicina germânica explica com toda simplicidade, né? Porque nós mulheres olhamos para o mundo, para a vida, para os problemas principalmente, de outro jeito. Nosso modo de ver a vida é muito diferente. Por isso que a gente reage diferente, a gente tem doenças diferentes. E está tudo certo. Por isso que eu sempre falo também que depois que a gente conhece a germânica, a gente perde o medo das doenças. Porque a gente entende que nenhuma doença vem para atacar. Por exemplo, estudando sobre as doenças autoimunes no Google, pesquisando no YouTube, o que mais eu vi, olá, Lucinha, minha colega também de formação, prazer ver vocês aqui, né? O que mais aparece no YouTube, também as pessoas que vão aos médicos, a primeira coisa que é falada, doenças autoimunes são baixa imunidade do organismo, e o próprio organismo que ataca o corpo. Nós que somos criaturas, filhas de Deus, será que nós podemos acreditar que Deus ia fazer um corpo que nos ataca, que quer nos matar? Eu não consigo entender dessa forma. E acredito que foi uma das causas também que eu tanto me apaixonei pela germânica, porque doença não é um castigo de Deus, porque se o corpo nos ataca, quem fez o nosso corpo foi Deus. E se a doença autoimune é um ataque contra a nossa saúde, quem está nos atacando é uma coisa muito, muito assim, controversa afirmar isso sem pesquisar, sem questionar, né? Então, eu acredito fielmente que Deus não iria fazer nosso corpo com capacidade de autodestruição, de automorte, né? E pela germânica a gente entende que nosso corpo, ele é feito perfeito. Nós nascemos saudáveis, com todos os órgãos saudáveis. Nós somos feitos para sempre termos saúde. A doença não faz parte do nosso corpo. A doença é algo fora do natural. Se a gente for olhar a natureza, quem vive mais ao natural tem mais saúde. Os animais que vivem mais na natureza são mais saudáveis. Então, por ali a gente já vê que faz todo sentido. Natureza e saúde, né? Tudo interligado. E hoje o mundo inteiro está procurando
novamente encontrar esses caminhos de saúde. Por isso que as terapias holísticas, alternativas estão crescendo mais, porque apenas a medicina ocidental, que nos últimos anos foi mais forte, né? Muita coisa não consegue ser curada, então a gente vê que a gente pode integrar tudo, né? E meu motivo também de estar aqui falando sobre doenças autoimunes não é dizer assim, não, essa medicina está certa, outra medicina está certa. Não existe isso. A medicina germânica é muito boa, a medicina chinesa, que é antiga, é muito boa também, medicina ocidental, muito boa também, necessária. Eu digo ocidental porque as outras partes do planeta nem todos usam tanto a medicina da doença, que a gente chama medicina ocidental, porque a medicina da saúde é uma medicina que trabalha para sermos saudáveis. E tem a medicina da doença, que apenas trabalha para nos mantermos vivos, né? Então, por isso que eu chamo medicina da doença, né? Ela não... Por exemplo, quem denomina que as doenças são incuráveis, né? Para a nova medicina germânica e para a chinesa e para a Ayurveda, todas as outras medicinas, não existe doença incurável. Todas são curáveis. Basta que a pessoa queira e que a pessoa acredite realmente nessa cura e que esteja vivendo conforme isso, né? Porque dizer que quer se curar e fazer coisas contrárias é muito contraditório também, né? Então, se a pessoa quer se curar, e Deus sempre quer que a pessoa seja curada, né? Então, é uma força muito grande para ser saudáveis, né? E, voltando à doença autoimune, como não podemos definir, né? É um mau funcionamento do nosso corpo. Nosso sistema imunológico não nos defende mais dos ataques, todas as controvérsias que vem na vida, e aí a doença vai se instalando aos poucos. E quais, por exemplo, tem mais de 50 doenças conhecidas como autoimunes. Então não dá para generalizar e dizer assim, a doença é curada dessa forma, outra de outra forma, porque se são tantas, cada uma tem um motivo diferente. E pela germânica a gente entende como cada uma se localiza em nosso corpo, porque nosso corpo desenvolve uma doença autoimune e outra doença não, e porque desenvolve daquela maneira, né? Na medicina ocidental são realizados exames sanguíneos para saber se confirmar se é realmente uma doença autoimune. E depois de muitos exames, realmente que é confirmada apenas, né? E também não se sabe de onde vem, o que desencadeia, por que faz algumas pessoas terem a doença não. Essa que é a diferença, o que a germânica vem acrescentar. Ela vem dizer o que faz acontecer, né? Essa, em minha parte, é o meu trabalho que eu quero fortalecer mais nesse ano. Porque eu iniciei justamente no dia 6 de janeiro, que hoje é dia dos Reis, pela Igreja Católica, da qual eu faço parte, fui criada com muito orgulho, gosto muito dessa doutrina que eu sigo, porque ela me acrescenta e todo mundo é livre também de seguir qual gosta. E hoje é o dia dos Reis. Os Reis Magos, eles vêm trazer presentes para o Filho de Deus, né? E esse meu trabalho, ele tem tudo a ver com um presente que eu recebi na minha vida, um presente de ser saudável, um presente que eu quero partilhar, assim como os Reis Magos vieram trazer, acolher o Filho de Deus na Terra. Assim, eu também quero representar, assim, muito humildemente, fazer a minha parcela de contribuir com receber a vida, a saúde,
no meu corpo e espalhar isso para as outras pessoas que tenham interesse também, né? E por que, por exemplo, a medicina ocidental também ela trata com fármacos, os medicamentos. Esses medicamentos, depois de muito tempo tomados, a gente sabe que eles atacam o sistema imunológico. A doença autoimune já é um ataque do sistema imunológico que não funciona. Aí a medicação para tratar a doença também são medicamentos que atacam mais ainda. Então por isso que vira uma bola de neve e a doença vai se cronificando. E pela germânica o que a gente explica, o que faz a doença ficar crônica? Porque as doenças autoimunes todas são doenças crônicas. Não são doenças que começam de uma hora para outra. Depois de muitos anos que a pessoa tem uma doença autoimune. Não é de uma hora para outra. Apenas a pessoa às vezes não sabe, não percebe, não se fica atenta para isso, né? Então o que faz ela ficar crônica? A pessoa vive dentro do trilho do conflito. O que é esse trilho do conflito? A germânica explica que toda doença ela se instala no nosso corpo no momento que nosso cérebro sofre um choque, um medo muito grande, um impacto biológico. Esse medo ele ataca o cérebro, um órgão e a nossa psique. Nesse exato momento se faz um tumor no cérebro, nosso pensamento age junto e o nosso órgão começa a adoecer. Por isso que com o tempo, esse post que eu fiz hoje, que o que está por trás das doenças é a nossa forma de ver a vida. É porque nosso cérebro faz a gente reagir perante situações dependendo do jeito que a gente olha para o mundo, né? E sempre são situações inesperadas que fazem a doença começar. O THS, né? Hoje eu tinha colocado a caixinha de perguntas. Algumas pessoas me perguntaram, pediram para falar sobre algumas doenças específicas. Como tem mais de 50, e essa live é para ser mais curtinha, a intenção não é falar sobre cada doença específica, como ela funciona. Mas é só fazer um geralzão para saber que existe cura sim. A gente pode questionar quando é falado que não existe cura, porque é uma crença que está dentro de nós ajudamos a passar isso para frente. Não tem culpados, não tem, todo mundo quer ajudar a gente a ser saudável, então não tem culpados. É o que a gente conhecia até pouco tempo. Por isso que é falado, não tem cura. Se você pesquisar nas redes sociais ou nos livros, medicina geralmente é falado, doença que não tem cura, doença autoimune. Mas a novidade assim, que a germânica traz tem cura sim, e como a gente pode curar? Cada situação, cada doença tem sintomas muito diferentes. Por exemplo, o diabetes. Como o diabetes pode ser curado? Não existe cura por medicação, não é assim, fazendo bastante atividade física. A gente sabe que, sempre é falado assim, né? Uma pessoa que tem diabetes, ou se, por exemplo, minha mãe e minhas tias todas tiveram diabetes, que é um dos motivos que eu comecei a estudar a germânica, a pessoa precisa evitar açúcar, precisa evitar carboidrato, precisa fazer atividades físicas. A pessoa que tem a vida sedentária, se alimenta mal, tem grande propensão a ser diabética. Faz sentido, mas por que a pessoa escolhe esse tipo de alimentação? Porque o corpo da pessoa pede tanto açúcar. Porque a pessoa não come tanto açúcar, não se alimenta mal porque ela escolhe se alimentar mal. Tem uma força assim, muito forte por trás disso. Né? Não são escolhas conscientes. E o que o corpo dessa pessoa faz para ela escolher o açúcar? Porque geralmente a pessoa diabética, mesmo que ela tente se controlar, ou mesmo que ela não se ingere muito açúcar, ela desenvolve diabetes, ele continua aumentando. Se você está tomando insulina, toma medicação e continua com o diabetes alto, tem alguma coisa que não está bem explicada. Se a pessoa não come, faz atividade física e continua com diabetes, tem alguma coisa produzindo esse diabetes.
O que está por trás? A pessoa que não sai do diabetes, que não cura o diabetes naturalmente, ela está dentro de um trilho de conflito. Por exemplo, tem muita mulher que desenvolve diabetes na gravidez. E depois que o filho nasce, o diabetes some. Eu tenho vários pacientes assim que eu já atendi. Eu pergunto sobre diabetes, não, eu só tenho diabetes gestacional. Mas o que é diabetes gestacional? Por que ela aparece durante as gravidez? Porque quando ela está vivendo nesse estado de esperando um filho, ela tem alguma crença, algum conflito ali ativo que ela acredita que ela está em perigo de vida. Porque a gravidez ainda é vista como uma das causas de morte de muitas mulheres. Então, durante a gravidez, ela tem muito medo de morrer. É uma das causas, porque dá na gestação. Outra causa que faz o diabetes cronificar, toda pessoa diabética, ela se sente sozinha no mundo. Ela se sente abandonada. Ela tem conflito com líquidos. Isso é um duplo conflito. Está grávida, a barriga está crescendo cheia de líquidos. Aí ativa o diabetes. A pessoa entra num trilho ali, o gatilho mental que aciona ali, que é um perigo de vida, fica muito forte. Então é muito normal o corpo responder com diabetes durante a gravidez. Não é natural não, mas é normal sim. E as outras pessoas que desenvolvem o diabetes depois dos 40 anos? Outras pessoas que nascem com diabetes. Cada uma tem sua causa diferente. Não é uma causa única. Cada pessoa tem sua razão. Por exemplo, toda a pessoa que desenvolve diabetes numa certa idade, ela vive em situações que ela acredita que se ela não tiver bastante doce na alimentação, ela não vai sobreviver. Porque o doce, o carboidrato, a farinha, o pão, tudo aquilo que é proibido, faz a pessoa se sentir satisfeita e segura. Isso mexe com o cérebro, porque na hora que você come um carboidrato, o funcionamento do cérebro muda. A hora que você ingere uma colher de açúcar, que tem pessoas que têm diabetes que tem que colocar um pouquinho de açúcar na boca, ou chupar uma bala. Por quê? Porque no momento exato que isso vai para o intestino, isso vai para o cérebro e ativa lá o cérebro, lado direito e lado esquerdo, e entra em ação e passa a mensagem: agora você vai sobreviver, agora você está bem alimentado. E isso vira um ciclo. Toda vez que o cérebro se sente atacado, dá uma ânsia por doce, uma ânsia por alimento. Por isso que também muitas vezes as pessoas diabéticas têm aumento de peso sem explicação, né? Porque a ansiedade por doce, a ansiedade por alimentação, excesso de farinhas, né, que é o carboidrato, isso interfere, porque a pessoa precisa para sobreviver. O corpo entende que precisa, né? E sim, mas cada pessoa é única. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela consegue entender um pouco do que eu estou falando. Então, cada pessoa que tem a situação, ela consegue identificar um pouco mais como é se sentir assim, né? E a pessoa que desenvolve diabetes sempre é uma pessoa que pensa muito, uma pessoa que procura soluções, né? É uma pessoa que não se conforma da vida do jeito que ela é, uma pessoa que sempre acredita que vai resolver o problema de todo mundo, né? Então, eu mesmo, na gestação, nas 3 gestações que eu tive, o meu diabetes sempre ficou muito baixo, então eu acreditava que eu nunca iria ter diabetes na vida. Mas o meu jeito de ser, o meu jeito de ver o mundo, eu tenho todas as possibilidades de ser uma pessoa que poderia desenvolver um diabetes assim muito rápido, porque eu sou uma pessoa que penso muito, que raciocino muito, que critico muito, que questiono muito, né? Então, as pessoas que têm essa necessidade do doce, elas consomem muita energia para conseguir pensar. Por isso que elas precisam alimentar com doce. O corpo sempre sabe o que faz. Por isso que eu falei no início que Deus fez o nosso corpo tão perfeito
se nós precisamos de açúcar, ele faz a gente sentir necessidade de comer açúcar. E eu gosto muito de comer açúcar também, mas o meu diabetes sempre está em ordem, porque eu já não tenho mais medo que quando se ele se alterar, eu vou saber que tem alguma coisa, algum conflito que está ativo dentro de mim que eu preciso deixar de ser um pouco resistente, porque a pessoa diabética, ela tem resistência a mudanças. Ela não aceita as coisas novas com facilidade, né? Então, quem tem diabetes, se a pessoa me escutar, ela vai saber que ela é bastante cabeça dura, né? Eu falo por mim mesma, assim, porque a gente se chama de dona da verdade, a gente acredita que a gente sabe muitas coisas, mas é uma forma do nosso cérebro nos proteger, porque a gente tem muito medo, a gente tem muita resistência ao novo, porque no nosso inconsciente a gente acredita que se a gente ceder, se a gente deixar um pouco, abaixar a guarda, se a gente deixar o outro ter razão, né, a gente não vai sobreviver. Então, para evitar o diabetes, acreditar que é mais importante ser feliz do que ter razão é uma boa maneira de evitar o diabetes. Se eu quero ser feliz e não quero ter razão sempre, se eu assumo isso como método de vida, como forma de ser, eu tenho pouca possibilidade de desenvolver. Então, se o diabetes alterar, é porque eu ainda estou muito resistente, porque eu estou muito fechada em mim mesma, né? Então, essa é uma doença que eu conheço, por isso que eu me prolonguei mais, né? Outra pessoa pediu sobre o lúpus. O lúpus é uma coisa tão extensa, uma doença assim que atinge tantos órgãos, que não dá para generalizar, né? A pessoa que tem também sabe dizer, por exemplo, onde começou o primeiro sintoma? Foi por causa do coração? Foi por causa da pele? Foi por causa dos ossos, das cartilagens nas juntas? Cada sintoma tem uma causa diferente, mas quase todas elas são causas de autodesvalorização. Eu me senti uma pessoa que não tenho valor, uma pessoa que não sou boa o suficiente. Muitas vezes é esse conflito que está por trás dessa doença do lúpus, mas é algo a se pesquisar assim propriamente com o sintoma que a pessoa teve desde o início, porque depois que ela está tratando já há 30 anos para outros problemas de saúde, esses sintomas já estão todos misturados. Então, tem que sempre olhar lá no começo. Dizer assim, não, eu tenho desgaste nas juntas, por isso que eu tenho lúpus. Isso não é o sintoma do lúpus. O desgaste nas juntas é uma consequência de outra coisa, né? Outra doença, a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Vários tipos de escleroses que são faladas também, que são ditas como incuráveis, né? Porque elas são classificadas, os reumatismos também entram nessa mesma questão, né? Por que elas são classificadas como incuráveis? Porque elas atingem os nervos, os músculos, os ossos e todo o esqueleto humano. E depois já atingem os rins, coordenação motora. Tem pessoas que ficam cegas, tem pessoas que têm muita dor no corpo sem motivo. Por exemplo, o corpo inteiro dói, faz exames, dá sempre negativo. E fica tomando medicação para dor, porque não sabe de onde vem essa dor. Qual é a tendência dessa pessoa a ter esclerose múltipla com o tempo? Toda. Porque ela está tirando o sintoma. A dor é um sintoma de alguma coisa, né? Se está doendo, alguma coisa o corpo está querendo dizer, olhe para você. Onde que está doendo? Onde começou a dor? Se é dor de cabeça, vê por quê. É devagarinho, tem que ir olhando assim os sintomas devagar. Por exemplo, hoje eu perguntei para uma pessoa que tem esclerose, que foi diagnosticada como esclerose lateral. Aí o sintoma, a causa da esclerose é dita como fraqueza muscular. Não, a fraqueza muscular, ela é consequência da esclerose.
ela não é causa. Olá, pessoal que está chegando, eu me entusiasmei aqui, acabei esquecendo de vocês aqui. Esquecendo não, mas agradeço a todos que estão aqui me acompanhando. E agora quem chegou depois, eu estou falando um pouquinho sobre alguma das doenças que são diagnosticadas como incuráveis, né? Autoimunes. Como tem mais de 50, só vou fazer um apanhadão geral. Depois, quem tiver interesse, eu posso responder pelo direct. Posso fazer outras lives sobre cada uma específica também. Durante esse ano, eu vou me dedicar a estudar as doenças mais específicas, assim, que mais nos assustam, né? Porque a gente, por exemplo, dor de cabeça, todo mundo fala por que vem a dor de cabeça, né? Mesmo que não tenha causa, mas toma uma medicação, já resolveu. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa que as pessoas não se assustam. Porque acham que uma dipirona, um analgésico, um remédio para o fígado curou a dor de cabeça, né? E a pessoa não está procurando uma solução. Agora, quem tem uma doença chamada autoimune, a pessoa já está, muitas vezes, vivendo sem esperança de vida, né? Porque se você pesquisar mesmo, eu sempre tive esse costume. Se eu escutava o nome de uma doença nova, porque as doenças autoimunes, a maioria são doenças raras, né? Daqui cada pouco aparece mais uma nova. Aí isso eu tive como, desde que existe internet, né, que eu sempre fui de pesquisar. Aparecia uma doença diferente, eu ia lá, no tanto quanto no tempo dos livros que existiam onde pesquisar, já antes da internet, eu gostava de saber porquê dos porquês, né? E geralmente eu ficava decepcionada porque não tinha porquê. Mas, por exemplo, a esclerose múltipla, faz alguns anos que eu tive curiosidade. Quando eu trabalhava com plantas, já eu pesquisei. E sempre é dita como incurável. As plantas também ajudam a amenizar. Só que como cura mesmo, não sei dizer se... Porque eu abandonei essa área depois, né? Mas pela germânica tem cura sim. Só que, como eu falei antes, a doença se instalou durante 30 anos. Então, não é eu olhando agora por 1 mês, 2 meses para a causa que a doença vai sumir. Porque quanto mais tempo o processo de cronificação, mais tempo vai levar à cura. Porque se, por exemplo, tem a doença da artrite, artrose, e já tem o desgaste nas juntas. Eu fiquei anos tomando colágeno por causa dos desgastes já, né? 10 anos atrás, né? E eu sabia que eu ia tomar pro resto da vida. Depois que eu comecei a me fazer umas terapias, eu parei de tomar e nunca mais tive dores também. Fiz exames e realmente não tenho nada nas juntas. Meu colágeno está perfeito, né? Então é porque não é o colágeno apenas que repõe. A quantia que eu tomei foi boa, porque ela tirou a dor na época, né? Só que se eu não olhasse para a causa dessa artrose que eu tinha no quadril, eu estava seguindo o meu pai fielmente, porque meu pai teve esclerose no quadril, no joelho, no pé. E eu estava querendo ser igual a ele, então eu estava seguindo ele, né? E aí foi necessário tomar colágeno, sim, porque eu já tinha desgaste com 50 anos, né? Mas só que, por exemplo, agora eu não preciso tomar, porque eu estou com a taxa normal. E assim, por exemplo, se a pessoa tem esclerose múltipla, ela tem que tratar assim com medicação. Mas ela precisa também olhar para a causa dessa esclerose. Qual o primeiro sintoma que a pessoa teve? Qual a primeira dor lá com 10 anos, com 5 anos de idade? Qual é a primeira doença que você teve? Que você, talvez a mãe fez um chazinho. Quais as doenças assim que se repetiam já na tua infância? Se você tinha muita diarreia, tinha muito furúnculo, muita gripe, tudo isso já são sintomas que fazem depois chegar numa esclerose, numa artrose, num lúpus. É lá atrás que precisa olhar também, né? Mas aí, por exemplo, a pessoa que vem no atendimento pela germânica, a gente faz toda essa caminhada, toda regressiva, e vai olhando para todos os sintomas. E geralmente com uma consulta já consegue aliviar bastante.
porque a pessoa consegue ver o que ela ainda está, porque ela está dentro do trilho do conflito. Porque se a pessoa tem dor, se a pessoa não está melhorando com os tratamentos, é porque o conflito está ativo. A pessoa não superou a causa. Porque às vezes lá com 10 anos a pessoa teve assim alguma coisa que aconteceu, um fato, um trauma muito forte, que hoje com 50 a pessoa desenvolve uma doença. Estou falando de mim. Por exemplo, eu tive isso. Aí fui fazer tratamento, a causa foi lá com os 10 anos. Só que a doença parou de piorar, né? Por exemplo, eu não continuei agravando, porque eu não estou mais dentro daquele conflito que eu vivi com 10 anos. Eu não estou mais vivendo dentro do problema. Só que se eu viver situações que me façam lembrar, eu vou ativar o conflito. Por exemplo, alguém perguntou também sobre as doenças celíacas, né? Que são as intolerâncias alimentares, que é coisa chique também, né? Ter uma doença, intolerância à lactose, intolerância ao glúten. É bonito hoje em dia, assim, tem pessoas nascem, nossa, eu já nasci com intolerância, né? Se a pessoa quer viver com isso, tudo bem, mas se a pessoa quer se curar, olhar para isso porque ela tem essa intolerância, é possível curar. Por exemplo, a celíaca é o do glúten, né? Pelo menos pelo que eu entendo, né? Mas a pessoa que continua, por exemplo, se ela come um pão que tenha muito fermento, um pão novo, conheço pessoas assim, se come um pão que foi feito naquele dia, que daí tem um fermento muito novo, aí a culpa é do pão novo com fermento, né? É o que a pessoa acredita que seja. Mas é provável que a pessoa tenha um trilho de um conflito que a pessoa viveu, às vezes, lá na infância. Pode ser que, por exemplo, o pão francês é famoso por dar esse sintoma de intolerância ao glúten, né? Ou algum pão também diferente, né? Pode ser, isso é muito único também, não é uma regra, cada pessoa é única, né? Pode ser que um dia que a pessoa esteve comendo um pão francês com todo o prazer, talvez as primeiras vezes que a pessoa conheceu e provou, e naquele exato momento que ela estava se alimentando disso, ou estava assim com esse prazer, toda essa felicidade de estar comendo esse pão, aconteceu um fato que ela se assustou. Por exemplo, o pai e a mãe brigaram, alguém escutou alguma notícia trágica na televisão, ou a pessoa viveu algum fato que faça ela se assustar e sentir uma ameaça de morte no exato momento. Aí cada vez que a pessoa vai comer aquilo que ela estava comendo, ela vai entrar no trilho do conflito. Aí por que daí evitando o glúten a pessoa não vive? A pessoa parece que melhorou. Porque tem pessoas que, por exemplo, se a pessoa não come glúten, a pessoa não tem sintoma. Aí fica um ano sem comer, o dia que come quase morre, né? É porque o conflito está ativo. A pessoa não curou a causa. Ela continua acreditando que o dia que ela comer um pãozinho, ela pode morrer. Então é uma crença que se instalou na psique, por isso que a Germânica fala, atinge a psique, o órgão e o cérebro, né? É uma crença que a pessoa carrega lá no inconsciente, que o nosso inconsciente é bem grande, 95% do que a gente vive é inconsciente. Então lá tem muito espaço para ter muitas crenças que não são totalmente verdade. Pode ser que cada vez que a pessoa revive uma situação parecida, a pessoa inconsciente lembre daquela situação, né? Boa noite, pessoal que está chegando, boa tarde. Aqui ainda está calor, estou em Santa Catarina. Está bem calor e bem dia ainda, mas obrigada por quem está chegando. Mais gente de Santa Catarina chegando. Eu estou aqui pertinho. Não, é do Rio Grande do Sul. Eu estou em Jaraguá do Sul hoje. Então, estou aqui num estúdio adaptado. Família aqui pertinho, me escutando. Às vezes é um barulho de furadeira dos vizinhos, né? Então, voltando às doenças autoimunes.
As intolerâncias a alimentos sempre estão ligadas à trilha de conflito, de algum medo de morte que a pessoa viveu. E para curar, se a pessoa ainda está com o conflito ativo, para curar a pessoa precisa olhar para isso e às vezes precisa fazer uma terapia, se o negócio é muito forte, se o problema, a situação foi muito forte. Às vezes pode fazer uma hipnose, uma microfisioterapia, uma constelação familiar, pode precisar. Eu mesma sou muito fã de outras terapias, depois que eu localizo a causa, o DHS, se eu não consigo me livrar sozinha, eu peço ajuda para outras pessoas, né? Isso é muito bom. Então, aqui também choveu hoje, mas agora está... Ontem tomamos um banho de chuva quando fomos passear na rua, né? Algo muito diferente. Obrigada a quem está chegando. Depois, quem não viu do começo, se tiver interesse, eu fiz uma introdução antes, explicando sobre como a doença autoimune se instala no nosso corpo, por quê. E agora estou falando um pouco sobre algumas doenças mais que o pessoal me respondeu hoje na caixinha de perguntas, né? Se ficar mais alguma dúvida, depois também posso responder ainda, né? A artrite reumatoide também, todos os reumatismos, eles têm causas muito semelhantes com a que eu estava falando antes, com as escleroses, né? Só que são um pouco diferentes, porque depende do sintoma, sempre depende como a pessoa se sente e onde que dói, onde que tá, qual é que dia que dói mais, tem que olhar para o todo, né? Não se pode generalizar nada, né? Alguém também, eu conheço também o método MPC, Procure Cicatrizes, ele é um método baseado na nova medicina germânica, a Dalila Machado, também já fiz formação com ela. Ela usa o método da nova medicina germânica aplicado junto com o método de cura. É um pouco diferente, já teve uma colega dessa terapia que fez uma live comigo, explicando também sobre isso. Como a Dalila Machado, que é a autora desse método MPC, método Procure Cicatrizes, é muito bom também. É diferente. Por exemplo, ela procura cicatrizes e ela faz já a meditação de cura e faz toda a liberação, né? É muito semelhante, são um método específico que ela aplica. Assim como tem muitos outros outros terapeutas aqui no Instagram, no YouTube também, que eu escuto, que eu sigo, que aplicam. É baseado na nova medicina germânica, sim, né? Mas eu até agora, pelo menos, eu prefiro, assim, eu escolhi estudar a nova medicina germânica em si mesma, pura, sem misturar outros métodos por enquanto. Pode ser que daqui a uns tempos eu adote também outros métodos junto para trabalhar. Não estou preocupada com isso, porque a medicina germânica por si só, ela já é completa, né? Porque o Dr. Hammer, quando pesquisou a germânica, ele pesquisou para saber a causa das doenças. Ele não pesquisou para encontrar a cura, né? Para saber a causa, porque uma vez que eu olho para a causa, eu saio do trilho do conflito, né? Mas os outros métodos, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda a mais, eles podem ser muito úteis, sim. E contanto que venha para fazer o bem, gerar mais vida, mais saúde, todos os métodos são bem-vindos, né? Por isso que eu gosto muito da Dalila Machado também, né? Porque e todas as alunas dela, minhas colegas de formação, junto com os outros cursos também, tem várias que são dessa terapia. E é tudo bem-vindo sempre, né? Mas o que eu falo, assim, é tudo nova medicina germânica apenas, né? Pura. Sem aplicação, sem outros métodos juntos, por enquanto, né? Só para esclarecer, né? Porque é só para ver a causa por si. Por exemplo, se eu vou para os métodos de cura, muitas vezes eu não procuro tanto a causa, daí a pessoa também não consegue, às vezes, olhar para a causa. Olá, Raquel. A Raquel Nunes é uma colega de uma formação, a Raquel Lázaro, que entrou agora, é uma terapeuta de nova medicina germânica que já esteve comigo em live durante esse ano. Ela é aluna da mesma professora que eu, da Marina Bernardi. Eu sou também aluna do Alan Borges, mas ainda assim mais de longe, né?
Mas eu sou mais fiel a Marina Bernardi porque ela é germânica pura, né? Só por isso. Então, sobre a psoríase, também alguém me perguntou hoje, qual a causa da psoríase? Ali se aplica de novo. A psoríase demorou muitos anos para aparecer como doença autoimune e incurável, né? Depende muito de onde que ela se manifesta, né? Por exemplo, tem pessoas que têm psoríase, uma pessoa que eu atendi e também outras que eu conheço, elas têm a psoríase de vez em quando, alguma época do ano, ou depende do conflito que a pessoa está vivendo, aparece. Eu também já tive nisso, sim, né? Agora, depois que eu conheci o que é a psoríase, eu sei que eu já tive início. Por exemplo, no inverno, na época de frio, meu rosto escamava. Eu podia passar protetor, creme, hidratante, qualquer coisa que fosse. Meu rosto chegava a criar escama, assim. E rachava todo, né? Uma psoríase, assim, facial que eu tinha. Mas tinha sua causa. Por quê? E por que sumiu agora, né? Por exemplo, agora eu posso no inverno ficar sem hidratante, sem tanta proteção como na época. Eu nunca mais. Eu no inverno, mesmo aqui assim, as bochechas, eu não podia usar. Eu já usava óculos, né? Porque tem 40 anos que uso óculos. Aqui assim, era ferida. Eu ficava sem sair de casa. E isso agravava a psoríase. Por quê? Quando é no rosto, é algum sentimento, alguma crença. Eu sou feia. Alguém vai me... Se alguém vê eu nessa situação, a pessoa vai me humilhar mais ainda. Então, a pessoa que tem... Depende do local que sai. É igual as manchas de rosto, as espinhas. Tem que ver o que a pessoa... Onde que manifesta para saber a causa, né? Então, tem gente que tem psoríase no cabelo, assim, aqui atrás das orelhas, por baixo. Minha mãe desenvolveu a psoríase atrás da orelha, depois da pandemia. Por quê? A orelha significa assim, ó, não acredito que eu escutei isso de alguém. Por exemplo, minha mãe, ela foi na médica e ela falou assim, você não pode mais ficar doente, porque se você internar, você vai para a ala Covid e você não vai sair do hospital. Então, isso foi um choque muito grande para ela. Depois que eu conversei com ela e entendemos junto que foi isso, em poucos dias a psoríase dela sumiu. Ela viu que realmente não tinha por que continuar com essa... É porque daí cria esse cascão ao redor do ouvido com a intenção de tampar o ouvido. Se cria ao redor do nariz, é com a intenção de tampar o nariz. Porque se cria um cascão no rosto, o que vai acontecer? Ninguém vai ver meu rosto, é a ilusão do cérebro, né? Se eu criar uma casca muito forte, que esconde, se eu tiver muitas espinhas, os outros não vão ver meu rosto, não vão mais conseguir me humilhar. É uma forma de proteção para eu conseguir sobreviver. O nosso corpo sempre quer salvar a nossa vida, né? Então, não é uma frescura do nosso cérebro. O cérebro entende que é questão de sobreviver mesmo, né? Então, foram essas as perguntas que o pessoal mais me fez. Tem uma pergunta aqui que eu respondi. Então, eu falei lá no início, por que a doença vira crônica? Por que ela vira doença autoimune? São 3 causas. As recaídas do conflito, isso que eu estava explicando até agora, porque a pessoa sempre revive situações que fazem ativar esse mesmo sentimento, essa mesma crença. Ativa de novo e começa tudo de novo. O outro é o conflito do abandono, o sentimento de que eu estou só no mundo. A pessoa tem retenção de líquido. A pessoa geralmente tem problemas renais depois com o tempo. E também algumas medicações, muitas medicações, fazem a doença ficar crônica com o tempo. Porque, por exemplo, se eu tenho uma doença nas juntas, por exemplo, o pedreiro está começando obra aqui na vizinha. Se eu tenho uma doença muito grave, muito desgaste na junta, e eu começo a tomar corticoide ou algum medicamento forte que ataca minha imunidade, o que vai acontecer? A doença vai ficar mais crônica, ela não vai sarar, ela vai ficar mais crônica, porque minha imunidade vai piorar. Aí, isso faz, o medicamento muitas vezes faz a doença ficar crônica, né? A queda de cabelo intensa, a Luzia está perguntando, ela tem a ver, por que serve o cabelo? Pensa num bebê que tem
tá nascendo cabelo, uma criança, nós alemães a gente nasce careca, né? Qual é o significado do cabelo? Quando a criança cresce um pouco, o pelo já vai se formando, né? Os animais que vivem na selva, muitos têm muito mais pelo no corpo. Nós humanos temos cada vez menos pelo na nossa pele e o cabelo na cabeça sempre mais fraco. Porque o mundo está onde a gente vive, nós não precisamos do pelo para nos proteger. Porque o cabelo, ele é no sentido de proteção para sobrevivermos, né? Por exemplo, se eu fosse um animal que vivesse na selva sem um agasalho, que no inverno, por exemplo, os animais que vivem no polo, que é gelo o ano inteiro, né? O que eles têm? Eles têm uma pele recoberta com pelos muito grossos, né? Nós humanos não precisamos porque a gente se agasalha, a gente faz nossas casas, então a gente precisa cada vez menos de pelo. Por isso que se você olhar no passado, as pessoas tinham muito mais cabelo do que hoje. Tem algumas raças que têm mais cabelo, porque elas vivem mais ao natural. Isso é muito, se você olhar assim, não é assim uma regra, mas tem muito a ver, porque o pelo, ele tem o sentido de nos protegermos, né? Então, se meu cabelo cai demais, possivelmente eu tenha sentimento, ninguém me protege, ninguém cuida de mim, eu estou sempre em perigo, sempre tem alguém me ameaçando. Pode ser que eu estou precisando da mãe que faça mais cafuné no meu cabelo, né? Por exemplo, um bebezinho, né? Quando ele está nascendo o cabelo, todo mundo passa a mãozinha, dá o carinho, né? Porque fica assim, é aquele afago e o sentido de proteção, né? E aí a pessoa cresce Então, é muito assim, cada um, por exemplo, a Luzia que perguntou, talvez ela consiga entender por quê. Onde que ela tem o sentimento de falta de proteção, de falta de segurança na vida, né? Às vezes tem isso em fase ativa, né? Por exemplo, se está na fase de cura, eu, por exemplo, tive uns anos atrás, eu estava quase careca, eu não podia usar o cabelo assim pro lado, porque aqui as entradas já estavam enormes e meu cabelo era totalmente falho, né? Agora que eu estou me recuperando, depois de tantas terapias e estou em fase de cura, o meu cabelo está nascendo de novo, né? Então, faz muito sentido isso para minha filha. Por isso que eu digo, a germânica, cada pessoa tem que escutar e dizer, é isso, é aquilo e não é. E enquanto não é, talvez a pessoa não está olhando direito ou tem mais alguma outra coisa que pode ser, né? Porque é muito amplo. Mas o pelo, ele tem sentido de proteger. E se a pessoa não se sente protegida, a tendência dela é ficar careca. Então, a insegurança perante a vida, o medo de não sobreviver. Por exemplo, pessoas que têm o pós-Covid, como queda de cabelo. É muito natural, isso é muito normal. Porque a pessoa sentiu medo, ela não se sentiu segura. Quem teve Covid perdeu a segurança, né? Porque a crença que todos temos e tivemos que quem pega Covid pode partir, pode ser a últimos dias de vida, né? Então é uma coisa assim, muito forte essa crença que está junto, né? Então, o pós-Covid, ter queda de cabelo é a coisa mais natural. Agora, se depois de 1 ano, 2, ainda continua perdendo cabelo, é momento da pessoa se tratar e ver, não tratar com anti-caspa, com coisas, porque anti-caspa é só um jeito de piorar mais a situação, né? Se o cabelo cai por causa de caspa, por exemplo, o que o corpo está fazendo? Ele está fazendo uma casca, que é quase uma psoríase, para dizer, ó, se eu não fizer esse cascão, você não vai sobreviver, né? Então, é outro motivo. Não usar produtos químicos fortes para se curar. Por isso que se usar muito tempo anti-caspa, a pessoa vai ficar careca mesmo, né? Porque vai fazer cair mais cabelo ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu ainda não tenho experiência de responder pergunta. Mas eu já expliquei sobre o que estava ali pendente, né? Então, se alguém tem mais alguma questão a perguntar, né? Eu falei também no início que homens e mulheres têm doenças incuráveis diferentes. Por quê? Porque eu, como mulher, eu olho para a vida totalmente diferente do meu marido. Cada pessoa olha diferente. Por exemplo, quem é casado ou quem tem filho
diante de uma situação, só fazer uma comparação bem leve, né? Por exemplo, diante de uma situação, num susto, num choque, né? Cada um vai olhar para aquela situação e dizer assim, por exemplo, a mulher vai olhar de um jeito, o homem vai olhar de outro jeito. Mesmo que as pessoas são quase iguais, até dois irmãos que pensam do mesmo jeito, mas no momento de um susto elas vão olhar diferente. Daí pode ser, por exemplo, diante de um conflito, uma pessoa vai perder o cabelo, a outra pessoa vai começar com uma artrose, né? Mas isso daí é a longo prazo, né? Não é assim de um momento para outro, né? Então, temos que sempre olhar com paciência, com calma e olhar aos poucos, né? E é tudo muito simples quando a gente começa a olhar assim, sem querer uma solução mágica de um momento para outro. Mas por exemplo, uma vez que eu olho por que meu cabelo estava caindo tanto uns anos atrás, eu não preciso ficar fazendo tratamento, não preciso comprar shampoo especial, não preciso comprar, fazer tratamento capilar. Meu cabelo vai nascer sozinho. E se eu fizer algo muito forte junto, aí o corpo não vai conseguir se recuperar, né? Então, todo cuidado com medicação, em caso de muita dor, às vezes é necessário, né? Mas todo cuidado, se você tem qualquer situação de que não está certa, que você não consegue resolver ao natural, vai devagar com a medicação, porque a longo prazo, às vezes a curto prazo, a medicação piora, né? Então, mas é um alto compromisso e uma alta escolha. Ser saudável todo dia é escolher todo dia, né? A minha intenção era falar meia hora, já foi para quase uma hora. Desculpem a demora. Agradeço muito vocês estarem aqui. Eu vou fazer todas as quintas-feiras sobre um conteúdo, fazer live sozinha. Aos domingos eu vou continuar fazendo com convidadas, com outras terapeutas, porque sozinha nós não somos ninguém, né? Então, eu quero conhecer mais as outras terapias e também quero levar esse conhecimento a todos que escutam a gente, né? Então, aos domingos eu vou continuar fazendo com convidada e nesse domingo agora, nossa, é com muita honra que eu vou estar recebendo, talvez algumas de vocês conhecem, né? Ela é filha da minha prima, né? É uma terapeuta da constelação familiar, que foi a primeira terapeuta que eu fiquei sabendo que trabalhava com constelação familiar. Isso tem muitos anos atrás, né? Então, para mim é uma honra tão grande ela estar comigo no meu Instagram. Eu segui ela há muito tempo, tem pessoas da minha família que fazem formação com ela. Ela é formadora de terapeutas, né? Então é uma pessoa que tem todo o conhecimento na área dela. Ela tem, que eu saiba, que eu conheço ela tem mais de 10 anos, porque eu conheci a constelação familiar nessa época, né? Obrigada, vocês são muito queridas, muito amadas, amados. Agradeço a todos e quem sentir de partilhar com alguém esse conteúdo, se eu falei alguma coisa interessante, que pode ter alguém que ainda acredite que existe doença incurável, pode ser que a pessoa não assista, mas é assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se eu, que sou uma pedra tão dura, tão resistente, que nem antes eu expliquei a causa do diabetes, se eu conseguir amolecer, todo mundo pode amolecer um dia. Então a fé, a esperança de que nós podemos nos curar, os outros podem se curar, é algo muito maravilhoso. Então agradeço. Quem quiser partilhar, eu fiz o YouTube ontem, comecei a partilhar, essa vai ser a segunda live que eu vou postar lá, vou tentar, né? Estou aprendendo. Ontem comecei com o YouTube, hoje comecei com as lives solo de novo, né? Então, cada dia é um processo novo, né? A gente sempre caminhando para o novo, a gente vai crescer. Então, agradeço mais uma vez. Vocês são umas pessoas muito amadas. Muita gratidão.